Voltemos outra vez ao mundo bidimensional e imaginemos que ele é povoado por infraseres de 2 dimensões. Não tem qualquer processo de imaginar uma terceira dimensão, porque a sua tecnologia e os seus conhecimentos intelectuais estão limitados a 2 dimensões. O leitor, porém, é um ser tridimensional e tem consigo uma esfera que vai mostrar a estes infraseres. Se você exibir a esfera sobre o mundo que eles habitam, não verão absolutamente nada, uma vez que não têm possibilidade de olhar para além do mundo a que estão confinados. Se você tocar com a esfera no mundo deles, os infraseres verão apenas um simples ponto, que é o ponto de contato da esfera com o mundo plano em que moram. Se você girar com a esfera nesse mundo plano, os habitantes verão desenhar-se um círculo. Este círculo vai aumentando até que o mundo plano corta o equador da esfera. A partir de então, o círculo começa a tornar-se cada vez menor, até que fica reduzido a um ponto e depois desaparece completamente do mundo dos infraseres. Estes indivíduos ficarão bastante intrigados com tal visão, e se você tentar dizer-lhes que o que eles viram foi uma esfera girando sobre o seu mundo, eles não serão capazes de compreender o que você está dizendo. Ficarão apenas muito admirados pelo fato de vê-lo conseguir fazer coisas tão extraordinárias. No entanto, para você, tudo o que acabou de se passar foi uma coisa extremamente simples. Agora, para estabelecermos uma comparação com a 4ª dimensão, nós próprios seremos os habitantes do mundo plano. Se um super-ser tetradimensional possuísse uma superesfera e decidisse fazê-la rolar pelo nosso mundo, ficaríamos abismados com os resultados. Subitamente, em qualquer lugar, apareceria um ponto no local em que a superesfera tocasse o nosso mundo. Esse ponto transformar-se-ia numa esfera que se iria tornando cada vez maior. Finalmente, quando alcançasse o equador da superesfera, a esfera mágica começaria a decrescer outra vez, até ficar reduzida a um ponto. Depois, desapareceria completamente no nosso mundo. Nós podemos ainda pregar uma outra partida aos nossos amigos infraseres, do mundo bidimensional. Suponhamos que existe um infracriminoso, que é posto na cadeia por um infrapolicial. A cela da cadeia, evidentemente, é quadrada ou retangular. Uma vez que o infracriminoso está lá dentro, é um prisioneiro para todos os efeitos. Não tem qualquer possibilidade de fugir, pois olhando para todas as direções do seu mundo bidimensional, vê-se sempre cercado por um muro, que são as linhas representadas na figura junta. Para nós, não haveria qualquer dificuldade em tirá-lo de lá, sem arrombar a cela, porque esta não se apresenta aberta, tanto por baixo como por cima. Podíamos, muito simplesmente, puxá-lo por cima, libertando-o da prisão e transbordando para o mundo da 3ª dimensão. Para o infrapolicial, que mais tarde constatou a fuga do prisioneiro, sem notar quaisquer indícios de arrombamento, o desaparecimento do criminoso só se podia ter dado por artes mágicas. Da mesma maneira, para um superlibertador tetradimensional, todas as celas de prisões ou caixas tridimensionais hermeticamente fechadas que possamos construir estão completamente abertas, tanto por baixo como por cima. Ele pode raptar um prisioneiro de uma dessas celas, sem arrombar nenhuma das portas ou muros que a resguardam. Um supercirurgião tetradimensional pode realizar operações verdadeiramente fantásticas. Pode, por exemplo, extrair um objeto perigoso, como um alfinete, de dentro do organismo de uma criança, sem lhe abrir a pele com bisturi e sem lhe provocar qualquer dor. Todas essas coisas fantásticas de que temos falado, como as superesferas e a 4ª dimensão, parecem não passar de simples teorias para recreio da matemática. E nada tem a ver com o mundo positivo da física. Na verdade, as primeiras especulações acerca das propriedades do mundo tetradimensional começaram como simples quebra-cabeça de matemática.
Foi então que Einstein descobriu que este passatempo intelectual dos matemáticos podia ter aplicações mais úteis e incluiu na sua famosa teoria da relatividade. Nesta teoria, Einstein tenta explicar a natureza do universo por intermédio dos espaços curvos. Uma vez que um espaço curvo precisa de uma quarta dimensão, através da qual se deve curvar, é preciso determinar onde é que pode ser encontrada a quarta dimensão no universo físico em que vivemos. Einstein resolveu então que a quarta dimensão era o tempo. Contudo, espaço e tempo são duas grandezas diferentes. Não são intimamente interdependentes, como são quaisquer duas dimensões do espaço, o comprimento e a altura, por exemplo, que podem variar se modificarmos a posição de uma caixa. Einstein aplicou uma determinada modificação matemática ao tempo, que o tornou praticamente equivalente às três dimensões do espaço. Chamou a esse mundo de 4 dimensões, o contínuo tetradimensional, e afirmou que esse era, na verdade, o mundo que habitamos. Segundo este conceito, a curvatura do espaço passou a estar relacionada com a presença de matéria dentro do universo. Havia alguns pontos duvidosos na primeira sugestão apresentada por Einstein. Foram esclarecidos pelo matemático russo Alexander Friedmann, que posteriormente fez um estudo matemático do contínuo tetradimensional preenchido com as galáxias que representam o autêntico universo em que vivemos. Todavia, pelo raciocínio matemático, descobriu que um universo dessa natureza não tinha dimensões fixas e que se devia estar expandindo continuamente, como um balão que se vai enchendo de ar. Friedmann fez essa descoberta em 1922. Foi, na verdade, uma descoberta invulgar, pois nunca ninguém tinha imaginado que o comportamento do universo se pudesse comparar ao de um balão. Somente 2 anos mais tarde, Edwin Hubble, no Observatório de Mount Wilson, na Califórnia, verificou que realmente as galáxias se estavam afastando uma das outras, tal como se fossem fragmentos de uma explosão. Esta descoberta foi imediatamente associada aos estranhos resultados que haviam sido obtidos pelos matemáticos que tentaram aplicar as equações de Einstein à natureza do universo. Os movimentos das galáxias foram imediatamente considerados como uma prova evidente de que o universo ia se expandindo, tal como havia sido previsto por Einstein e Friedmann. A fim de tornar mais clara a ideia, podemos imaginar as galáxias como sendo pontinhos pintados na superfície externa de um balão que está se dilatando. Como nós estamos num dos pontinhos que representa uma das galáxias, estaremos, portanto, rodeados por outros em todas as direções. Quando o balão começa a encher, todos os outros pontinhos principiarão a afastar-se de nós. E quanto mais afastados estiverem, maior será a velocidade com que estão animados. Portanto, será assim o tipo de movimento que acabamos de descrever, uma vez que os pontinhos da superfície do balão são todos iguais. Afastar-se-ão um dos outros com velocidades que aumentam em proporções das distâncias. Desde que foi feita a primeira descoberta do movimento das galáxias, tem-se conseguido medições dessa velocidade de afastamento, nos limites do universo que se pode observar. Isto é, a uma distância de mais de 6 bilhões de anos-luz. Nesta região, as galáxias afastam-se de nós com uma velocidade de 150 mil km por segundo, que é cerca de metade da velocidade da luz. À primeira vista, podemos dizer que vivemos num universo em explosão, em vez de dizermos que vivemos num universo que está simplesmente em expansão. Os pontinhos pintados na superfície do balão serviram apenas para nos dar a ideia de um modelo curvo de universo tridimensional, mas na realidade, o universo é um contínuo tetradimensional e o espaço tridimensional das galáxias é apenas o seu limite, semelhante ao contorno tridimensional da superesfera.
Há ainda o problema de determinar a configuração tetradimensional, ou seja, a natureza do universo. Tentemos subtrair uma dimensão a todas as coisas, tal como fizemos anteriormente, para que possamos arranjar uma comparação prática para a forma e para a curvatura do universo. Se lhe retirarmos uma dimensão, o espaço das galáxias torna-se numa superfície bidimensional, e as próprias galáxias passam a ser simples pontos dessa superfície. Agora, existem 3 maneiras de se exprimir a curvatura do nosso espaço. Primeiro, pode ser plana. Neste caso, não haverá qualquer curvatura, e o espaço estender-se-á até o infinito. Segunda, o espaço pode ter uma curvatura positiva, como a superfície de uma esfera. Nesse caso, formará um todo fechado e será finito. Terceira, o espaço pode curvar-se com a forma de uma cela. Este tipo de curvatura é negativo, e a sua superfície estender-se-á outra vez até o infinito, uma vez que a cela não limita um todo fechado. Como é que vamos descobrir qual é o caso que se aplica realmente ao universo? Infelizmente, as equações criadas pela teoria da relatividade nos são, neste caso, de muito pouco interesse. Estas equações do mundo da cosmologia não são como as equações simples do ginásio, que têm somente uma incógnita e uma única solução, x igual a A. Nas equações cosmológicas, podem ser obtidas diversas soluções, e para se investigar qual é o tipo de universo em que vivemos, são precisos estudos bastante meticulosos sobre o comportamento das galáxias. Cada uma das soluções possíveis das equações cosmológicas é chamada um modelo do universo. Já encontramos 3 delas: o universo esférico, que é finito, e os universos plano e em forma de cela, que são infinitos. Há outros fatores a considerar. Também temos que determinar as mudanças do universo com o tempo, uma vez que o universo é instável e aparentemente está em expansão. Devemos tentar descobrir o que lhe aconteceu no passado e o que está para lhe acontecer no futuro. Continuará sempre se expandindo ou começará porventura a encolher? Aparentemente, existe uma grande variedade de tipos de universo, entre os quais podemos escolher um. Além dos modelos de universos instáveis, as equações de Einstein também conduzem a uma solução completamente diferente. Esta outra foi descoberta pelos cientistas britânicos Fred Hoyle, Hermann Bond e Thomas Gould. Admitiram a existência de um universo de grandeza constante, que é infinito tanto no espaço como no tempo, ou mais propriamente é um universo que não muda com o tempo e que se mantém sempre sob as mesmas condições. Os cientistas que admiram a existência deste tipo de universo de grandeza constante tiveram a preocupação de reconciliar a particularidade de as galáxias se estarem movendo com o princípio de um universo físico que eles próprios haviam considerado. Este movimento das galáxias origina um decréscimo da densidade destas numa determinada porção de espaço, pois vão ficando cada vez mais afastadas uma das outras, à medida que se vão expandindo pelo infinito sideral. De acordo com a teoria dos cientistas, esta dispersão das galáxias é rigorosamente equilibrada pela criação espontânea e contínua de átomos de hidrogênio, que vão preenchendo os espaços intergalácticos cada vez maiores. Essa matéria, recentemente criada, condensa-se e forma novas galáxias, que ocupam o lugar das outras que se perderam no espaço infinito. Esta ideia da criação espontânea de matéria no espaço aberto não é tão exótica nem tão incrível como à primeira vista parece. Pode ser explicada com base nas leis da conservação da matéria e da energia, aplicadas ao universo como um todo. A ideia
que foi apresentada pela primeira vez em 1945 pelo físico alemão Pascual Jordan, não contradiz as leis da natureza já conhecidas. A teoria do universo de grandeza fixa é extremamente interessante. Segundo ela, a criação da matéria, das estrelas e mesmo das galáxias vem se verificando desde tempos imemoriais. Continua a verificar-se agora e continuará eternamente. O universo de grandeza fixa comporta a ideia de mudanças perpétuas, de nascimento e morte, ao mesmo tempo que admite a existência de um cenário remoto, que nunca muda, e diante do qual se desenrolam todos os fenômenos do universo. Neste aspecto, o universo de grandeza fixa é quase perfeito em sua grandiosidade e apresenta um nítido contraste com os modelos de universos instáveis, que estão sempre evoluindo. Tanto o universo de grandeza fixa como os outros vários tipos de universos evolucionários são, teoricamente, soluções perfeitas para as equações cosmológicas. A teoria, por si só, não pode decidir-se por uma delas. Para que possamos fazer uma escolha exata, devemos olhar para uma característica muito especial do universo evolucionário, que ainda não discutimos: o passado remoto. Uma vez que as galáxias se estão afastando uma das outras, com velocidades que já se conhecem com muita aproximação, é fácil determinar há quanto tempo estiveram todas reunidas num só lugar. Se houvesse um filme da história do universo, desde o seu início, e se pudéssemos passar este filme de diante para trás, poderíamos ver as galáxias correndo ao encontro uma das outras. As que estão mais afastadas correriam mais velozmente, de tal maneira que todas elas chegariam a um só ponto, exatamente no mesmo momento. Este extraordinário momento, que foi o princípio de tudo, quando toda a matéria do universo estava condensada numa bola incrivelmente densa e incandescente, deve ter ocorrido há cerca de 6 bilhões de anos, se acreditarmos nos astrônomos, nos físicos e nos matemáticos que defendem a teoria evolucionária. Eles admitem que o universo foi criado por um cataclismo, que deu origem a todo o espaço, tempo e matéria. Um dos mais acérrimos defensores da teoria evolucionária é o físico George Gamow. No princípio, diz ele, a gigantesca massa de matéria bruta, de elevadíssimas temperaturas, deu origem ao hidrogênio e ao hélio, que constituem 99% da massa do universo. A discutidíssima questão sobre onde, quando e como se formaram os elementos mais pesados não tem interesse para a geometria do universo. Foram precisos 250 milhões de anos para que estes fragmentos resultantes da explosão se agrupassem em inumeráveis galáxias, que ainda continuam a afastar-se do ponto de origem de todas as coisas. O atual movimento destas galáxias ainda é uma prova evidente desse cataclismo que deu origem a todas as coisas, há 6 bilhões de anos. Continuará este movimento eternamente, deixando a região do espaço em que vivemos desprovida de galáxias, em virtude da expansão permanente do universo? Essa pergunta ainda está para ser respondida, uma vez que a densidade da matéria, nas regiões do universo que se podem observar, ainda se mantém dentro de certos limites. A força de atração que se verifica entre esta matéria pode ser calculada. Essa força pode atuar como moderador do movimento de expansão das galáxias. A questão agora está em saber se esta atração pode dominar completamente o movimento das galáxias, invertendo o sentido em que o deslocamento se está verificando e fazendo-as voltar finalmente ao ponto original de onde partiram. Até agora, parece que as galáxias se estão movendo muito rapidamente, e a atração que exercem uma sobre as outras é demasiado fraca para poder juntá-las outra vez. No entanto, também é possível que tenhamos cometido um erro quando calculamos a quantidade de matéria contida no universo. Se esta quantidade de matéria é maior,
do que os nossos cálculos indicam, a atração mútua entre as galáxias também será maior e pode, portanto, reprimir a expansão do universo. Observações feitas por M. Humason com um telescópio de 5 metros de diâmetro indicam que uma redução no movimento de expansão do universo pode, na verdade, estar se verificando. Por muito estranho que pareça, podemos saber alguma coisa sobre a velocidade com que as galáxias se estão movendo há 1 bilhão de anos. A razão para isso é bastante simples. Muitas galáxias que podem ser captadas com os telescópios mais potentes ficam afastadas de nós cerca de 1 bilhão de anos-luz. Isso significa que a luz que chega até nós e que provém delas esteve percorrendo esse trajeto durante 1 bilhão de anos. Portanto, tudo o que observamos nessa luz diz respeito a coisas que se passaram há 1 bilhão de anos. Humason descobriu que essas galáxias longínquas parecem mover-se muito mais rapidamente do que na verdade se movem. Isto quer dizer que o movimento delas foi muito mais veloz há 1 bilhão de anos. Em face desta prova evidente, podemos concluir que a expansão do universo tem vindo a diminuir consideravelmente de velocidade durante o último bilhão de anos. Na verdade, a média com que esse abrandamento de velocidade se vem verificando faz crer que a expansão do universo estacionará um dia. A partir de então, as galáxias começarão o seu movimento de retrocesso. Daqui a alguns bilhões de anos, todas as galáxias se chocarão, uma com as outras, no mesmo ponto, e essa catastrófica colisão significará o fim do velho universo e o início de um novo. Se isto acontecer, num futuro ainda bem distante, haverá outra humanidade que observará outro universo de galáxias e chegará à conclusão de que cada universo não é mais que uma simples pulsação da natureza. É evidente que a confirmação desse decréscimo da velocidade de expansão do universo pode desmentir a teoria do universo de grandeza fixa. No universo desta natureza, a média dessa velocidade de expansão teria de ser sempre a mesma. O fato de podermos realmente observar o passado quando exploramos as galáxias longínquas dá-nos outra possibilidade de escolher entre um universo do tipo evolucionário e um do tipo de grandeza fixa. Os instrumentos para esta experiência são fornecidos por uma nova ciência que é a radioastronomia. Tem-se verificado que algumas galáxias são fontes de emissão de ondas de rádio, bastante intensas, e essas ondas podem ser captadas a distâncias muito maiores que as que os telescópios ópticos podem alcançar. Cada galáxia é uma fonte dessas radiações, mas a emissão de ondas de rádio torna-se extremamente forte nos casos de galáxias que colidem uma com as outras. A colisão de duas galáxias não é um fenômeno tão catastrófico como a expressão sugere. As distâncias entre duas estrelas, numa galáxia, são tão imensas que duas galáxias podem interpenetrar-se sem que nenhuma das suas estrelas se choque. Apesar de tudo, cada uma dessas duas galáxias contém enormes nuvens de hidrogênio. Quando essas nuvens se encontram umas com as outras, são libertadas, sob a forma de ondas de rádio, enormes quantidades de energia, e essas ondas podem ser captadas a distâncias incríveis, o que equivale a dizer a bilhões de anos. Há 1 bilhão de anos, as galáxias estavam muito mais próximas uma das outras do que estão hoje. Consequentemente, as colisões entre duas delas eram muito mais frequentes do que são agora. Respeitando este conceito, o radioastrônomo britânico Martin Rayleigh tem estado explorando o universo pelo estudo de fontes de ondas de rádio, que podem ser identificadas como oriundas de galáxias que colidiram e que se encontram para além do alcance do telescópio óptico de 5 metros de diâmetro. Chegou à surpreendente conclusão que, nas regiões longínquas do espaço, onde os fenômenos que observamos que passaram há 1 milhão de anos, essas colisões eram muito mais frequentes do que são hoje.
Esta conclusão também está de acordo com a teoria do universo de grandeza fixa, que pressupõe que a frequência das colisões entre as galáxias deveria ser sempre a mesma através do espaço e do tempo. Os cientistas que defendem o conceito de que o universo tem uma grandeza fixa afirmam que a evidência da colisão das galáxias e o decréscimo da velocidade de expansão ainda se apresentam como teorias bastante frágeis para solucionar o problema. É certo que todos os elementos até agora obtidos foram pesquisados no campo muito limitado que o homem pode observar e que os resultados devem ser analisados cuidadosamente para se evitar a presença de possíveis erros. Todavia, parece que a maior parte das probabilidades se manifesta em favor da teoria do universo evolucionário. O universo de grandeza fixa é, por definição, infinito no espaço e no tempo. O universo evolucionário pode ser ora finito, ora infinito. Se formos a favor desta teoria, ficaremos sem resposta para nossa pergunta original sobre a natureza do universo. E, mais uma vez, temos 3 hipóteses para escolher: um universo plano infinito, um universo esférico finito ou um universo em forma de cela também infinito. As observações de Hummanson, atrás citadas, que indicam que a expansão do universo está decrescendo, também nos fazem supor que o universo é uma espécie de superesfera fechada e que vivemos num universo de dimensões limitadas. Há, contudo, uma outra maneira de apresentar a escolha entre as 3 configurações do espaço: plano, esférico e em forma de cela. Esta maneira pode ser realizada muito simplesmente contando as galáxias. Consideremos, portanto, o universo como uma superfície que está salpicada de galáxias planas. Agora, vamos desenhar um grande círculo, tomando como centro a nossa galáxia. E vamos contar depois todas as galáxias que ficarem dentro do círculo. Depois, desenhamos um segundo círculo, com um raio 2 vezes maior que o do primeiro. Vamos contar também as galáxias contidas no segundo círculo, que encerra, evidentemente, todas as que já tinham sido contadas dentro do primeiro. Depois disso, desenhamos um terceiro círculo, com um raio 3 vezes maior que o do primeiro. E contamos as galáxias outra vez. Possuímos agora 3 números, e isso é tudo quanto precisamos para calcular a proporção em que o nosso universo se curva. Precisaremos também admitir que as galáxias se encontram uniformemente distribuídas por todo o universo, mas isso é uma suposição lógica. Vamos primeiro considerar o universo plano, que não tem qualquer curvatura. Os 3 círculos que desenhamos estão traçados sobre um plano, e assim podemos dizer que o número de galáxias contidas neles deve estar na proporção de 1:4:9, porque as áreas dos círculos aumentam na proporção dos quadrados de seus raios, primeiro, segundo e terceiro. Esta simples proporção é alterada se a superfície for curva. Se a curvatura é positiva, isto é, se os círculos foram desenhados na superfície de uma esfera, a proporção entre as suas áreas aumenta numa relação menor que anteriormente. Isto pode ser demonstrado se espalmarmos a seção de uma esfera e a transformarmos num plano. Se procedêssemos a um esmagamento idêntico com uma seção do espaço curvo, este racharia em diversos lugares e formar-se-iam algumas fendas onde não haveria galáxias. Portanto, quando os 3 números aumentam numa proporção menor que 1:4:9, o nosso universo tem de ser forçosamente uma esfera, fechada e finita. Se a curvatura é negativa, o nosso universo terá uma forma semelhante à de uma cela, e os 3 números aumentarão numa proporção superior, a 1:4:9. Isso pode ser observado se tentarmos esmagar uma cela e transformá-la num plano. Desta vez, a superfície dobra-se e enruga-se em diversos lugares,
de modo que aparecem mais galáxias, numa mesma área, que aquelas que um círculo plano pode conter. Evidentemente que a superfície que empregamos para representar o universo tem falta de uma dimensão. Mas como já vimos, estas mesmas conclusões podem também ser aplicadas ao universo tridimensional que conhecemos, se ele estiver encaixado num contínuo tetradimensional. O mundo plano corresponde a um espaço reto, infinito. O esférico corresponde a um tipo de superesfera finita. E o outro, em forma de cela, corresponde a uma supercela de extensão infinita. Os números da hipótese anterior também mudam agora, uma vez que teremos de contar as galáxias que se encontram dentro de esferas cada vez maiores, em lugar de contá-las dentro de círculos. Estes números passam a ser 1, 8 e 27, porque os volumes das esferas aumentam na proporção dos cubos de seus raios. Depois de feita a contagem dessas galáxias, parece que os números aumentaram numa proporção maior que 1, 8 e 27. Este resultado indica que a natureza do universo corresponde a um determinado tipo de supercélula, o que quer dizer que vivemos num universo de extensão infinita. Apesar de tudo, as questões fundamentais da cosmologia ainda estão bem longe de ser resolvidas. Para falar a verdade, os astrônomos que têm utilizado o famoso telescópio Halley, de 5 metros de diâmetro, instalado no Observatório de Monte Palomar, na Califórnia, fizeram recentemente uma série de descobertas que só serviram para fazer da cosmologia a mesma ciência abstrata e duvidosa, porém fascinante, que sempre tem sido. Em 1960, o Dr. Alan R. Sandage descobriu um grupo de estrelas muito pálidas, cuja idade determinou por intermédio de uma aparelhagem fotoelétrica bastante sensível. As estrelas pertencem à nossa galáxia da Via Láctea, e foi-lhes atribuída uma idade aproximada de 24 bilhões de anos. Se depois de outras observações meticulosas, este resultado se mantiver, é de crer que se venha a ter uma ideia inteiramente nova acerca da extensão do universo, tanto no espaço como no tempo. O Dr. Fritz Zwick, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, usando o telescópio Schmidt, de 1,20 m de diâmetro, adaptado ao telescópio maior de 5 metros de diâmetro, descobriu a existência da matéria intergaláctica. Durante muitos anos, os astrônomos estiveram convencidos de que os espaços imensos entre as galáxias eram completamente isentos de matéria, mas agora o Dr. Zwick identificou massas de gases intergalácticos e de poeira cósmica, que estão dispersas entre os vários grupos de galáxias. Esta descoberta tem uma grande importância, que se reflete em todas as teorias cosmológicas. De acordo com as equações da cosmologia, a média da densidade da matéria existente no universo tem uma íntima relação com a sua forma, velocidade, expansão e idade. O Dr. Zwick supõe que deve haver entre 100 a 10.000 vezes mais matéria no universo do que a princípio se pensava. Se as suas conclusões se confirmarem, necessariamente terá de haver uma grande mudança nos conceitos anteriormente aceitos pela cosmologia. O matemático e cosmólogo britânico Dr. William H. McCrea desde há muito vem admitindo que não deve ser possível tomar uma decisão definitiva para aceitar a existência de um universo do tipo evolucionário ou um do tipo de grandeza fixa. Declara ele que muito poucas coisas concretas podemos afirmar acerca da configuração do universo ou das imensas distâncias, em espaço e tempo, que nele existem. Acha que este ponto de vista se afigura muito mais razoável que aceitar a moderna suposição de que já se conhece tudo sobre a natureza total do universo. Ainda temos muitas dúvidas acerca do que sabemos sobre a verdadeira natureza do universo, embora algumas vezes nos pareça que as chaves da solução de tão fascinante mistério estão perto do nosso alcance.
Mesmo assim, é realmente notável que já tivéssemos conseguido saber tanta coisa acerca dele. Saber se a verdade algum dia será conhecida e se poderemos confirmar a exatidão de nossas conclusões é coisa que não tem qualquer interesse prático para a nossa vida cotidiana. No entanto, se se obtiver essa resposta final, ela será provavelmente a mais extraordinária descoberta científica de todos os tempos. A curiosidade humana deve, num futuro imprevisível, alcançar o seu principal objetivo neste mistério imenso que é o universo.